fui. Eu sei muito bem quem eu era. E eu sei quem eu sou agora. Eu vou recomeçar. Não é você o esperto aqui? Sim. Na verdade, é o detetive, justamente. O valor da amizade, manipulação, controle, relacionamentos tóxicos e até mesmo crise de masculinidade. Pois é, tudo isso pode ser percebido nessa série recém-lançada no Amazon Prime do Spider-Noir. E aqui nesse vídeo eu quero trazer uma análise com reflexões para a vida que eu pude extrair desse mais novo lançamento aí do universo de heróis que promete, que está em primeiro nas paradas da plataforma e tem agradado muitos fãs e especialistas. Então fica aqui comigo, você que não me conhece, eu sou Ricardo Soares, esse é o canal Fora do Script. Falamos sobre teologia e cultura pop, você é muito bem-vindo. Fica até o final que eu quero trazer para você 4 lições bíblicas e reflexões para a vida que eu pude extrair dessa série Spider-Noir. Vamos direto para o vídeo, sem mais delongas, logo após a vinheta, partiu. Porque sem poderes, não há responsabilidade. A série está incrível, um cenário ambientado na década de 30. O Nicolas Cage está impressionante no papel de Ben, que é o Peter Parker dessa época. E ele é um Homem-Aranha, mas ele está aí há um período sem atuar, porque ele teve uma perda muito significativa de uma pessoa muito querida e por isso ele acaba se desacreditando, perdendo a esperança em si mesmo e definhando em algumas crises internas, e por isso ele deixa meio que esse herói, a sua vida de herói, de lado. Mas eu não vou dar spoiler nesse vídeo, a proposta aqui é te fazer pensar e trazer aqui algumas reflexões que são abordadas nessa série de forma a agregar alguma coisa na sua vida. E a primeira delas é sobre um novo atual perfil de herói. A partir da década de 2000, 2010, por aí, nós começamos a ter os filmes de herói trazendo para o nosso imaginário a figura de um cara extremamente impecável. Esse herói, ele tomou a forma de alguém que é perfeito, que é extremamente forte, ele é viril em todos os sentidos, ele vai à frente nas batalhas, ele guerreia por nós, e embora tenha sempre uma história de origem que demonstra as fraquezas do herói, isso não é muito enfatizado, é mais enfatizado na vida desse herói a sua força e o quão extraordinário é o seu poder ou a sua atuação. Agora, porém, a partir desse Spider-Noir e de alguns outros tipos de heróis recém-lançados aí nesse gênero de filmes e séries, podemos ver um herói um pouco mais humanizado, um pouco mais gente como a gente. Isso é uma tendência não apenas nos filmes de heróis. Eu trago aqui uma reflexão sobre o filme O Drama, onde eu destaco isso também, a forma como a produtora A24 trouxe essa simplicidade, essa humanidade rotineira, cotidiana, de forma a não precisar trazer uma maquiagem sobre aquilo que é vida real. Diga-se de passagem, a gente está meio que saturado daquele conteúdo mentiroso, 4K, enfeitado, cinematográfico, que não identifica mais com o público, sabe? Não gera mais aquela conexão. O Spider-Noir, esse herói, ele vem com esse intuito, ele vem com o intuito de trazer um novo perfil de herói, que é um perfil atual, que comunica com a nossa geração, porque você e eu conseguimos nos identificar com esse camarada, porque ele é um cara que é vulnerável e muitas vezes ele é egoísta, inclusive é um Homem-Aranha que mata pessoas, é um Homem-Aranha que até rouba, ele é ganancioso, cheio de imperfeições, cheio de desculpas e principalmente cheio de traumas, medos, preocupações. Isso comunica muito com o espectador porque fala de uma verdade universal. Hoje, todos nós enfrentamos esses mesmos dilemas que principalmente são dilemas psíquicos, psicológicos, neurológicos. É o mal do século, a depressão e a ansiedade com as quais nós temos que lutar nos dias de hoje. Segundo lugar, o valor da amizade. A segunda reflexão para a vida é como os amigos de Ben puderam socorrê-lo ou encorajá-lo em momentos cruciais na sua trajetória. A série mostra vários grupos de pessoas ou algumas tribos que são núcleos importantes de personagens, onde esses personagens eles têm que lidar com muitas traições,
com insubmissões, com reviravoltas aí em questões de lealdade, com infidelidade de pessoas. E na contramão disso, conseguimos ver dois amigos de Ben, que são eles o Joe Robertson e a sua secretária, que esqueci o nome agora. Esses dois amigos, nos momentos mais cruciais da vida do Ben, eles conseguiam dar conselhos, orientações, ou até mesmo aquilo que poucos amigos fazem, que é aquele puxão de orelha, aquela chamada, aquela exortação. Esses amigos estavam ali quando ele mais precisava ouvir verdades que confrontam, verdades que tiram a capa de vítima de si e colocam a responsabilidade, o encargo, a vontade de agir. Esses são os verdadeiros amigos. Mesmo numa teia de traidores, interesseiros, amigos leais fazem heróis. Foram os amigos de Ben que, no final das contas, deram o pontapé final ali para que ele se reerguesse, para que ele saísse de um lugar de vitimismo, um lugar de egoísmo e se tornasse o herói que ele tinha o potencial para ser. E o paradoxo disso é que são pessoas normais, que não tem nada de superpoderes, não tem super habilidades, mas são pessoas comuns que simplesmente têm uma verdadeira amizade, uma amizade real para oferecer. A verdade é que eles são amigos normais, super poderosos. Qual é o principal poder, ou quais são os principais poderes desses amigos do Ben? São a sua empatia, como no caso do Robbie, quando ele demonstra se importar com toda a população, ao invés de si próprio, ao invés do próprio Ben. Também a lealdade desses dois amigos para com o Ben, o Homem-Aranha ali, nos momentos em que essa lealdade foi exigida, e principalmente a humanidade. Esse é o principal poder de um verdadeiro herói nos nossos dias, é ser humano. Diga-se de passagem, a gente está numa geração cada vez mais insensível, intolerante, cheia de ódio, cheia de preconceitos, cheia de achismo, todo mundo tem a sua verdade, todo mundo tem razão, cheia de debates. Tem um vídeo que eu gravei questionando essa cultura do debate. E no meio dessa geração onde as pessoas estão cada vez mais buscando seus próprios interesses, os verdadeiros heróis são aqueles que serão humanos, que vão resgatar a verdadeira humanidade, a humanidade que Jesus, um ser divino, sendo Deus, pôde apresentar na sua geração, quando ele se sentava com os pecadores, comia com prostitutas, com cobradores de impostos e etc. Terceira lição para a vida: relacionamentos de cativeiro ou relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. A Cat Hardy, que em algum momento faz o par romântico com o Homem-Aranha, ela é uma cantora e, por ter o seu dom extremamente ressaltado, um dom incrível de cantar, ela foi capturada, ela foi acolhida por um criminoso, pelo Silverman, que é o Cabelo de Prata. Esse camarada, esse mafioso, é um verdadeiro vilão da história, da série, e ele percebeu que aquela poderia ser o seu pet de estimação, né? O seu animalzinho ali, ou seja, sempre que ele precisasse ouvir um cântico, uma canção, a Cat poderia trazer esse entretenimento para ele. Olha como que isso é uma parábola muito interessante sobre cada um de nós no tocante aos nossos dons, aquilo que nós carregamos, todo o nosso encargo, que nós fomos criados para ser. Eu me lembro muito da figura do pássaro dentro de uma gaiola. Esse pássaro, ele possui dons inerentes, né? A habilidade inerente de cantar, de cantarolar, de assobiar, e ele foi criado para desfrutar de todo um universo amplo, todo um horizonte chamado natureza, onde ele pode sim exercer a sua função e ser livre para cantar e, enfim, exercer o seu dom. Mas alguns desses pássaros são pegos e são aprisionados em gaiolas com o único propósito de entreter os seus donos. Olha que interessante, é muito comum você ver em obras, né, em um canteiro de obras, você vê pedreiros com gaiolas de pássaros, porque eles gostam é costume, é uma cultura deles ouvir o canto dos pássaros enquanto estão trabalhando. Da mesma forma, muitos de nós estamos aprisionados com os nossos dons, servindo apenas ao entretenimento desse mundo. É como se algumas pessoas, sejam líderes, autoridades, sejam pastores,
sejam talvez donos, sejam donos de empresa, ou talvez alguma figura de autoridade, algum relacionamento tóxico que te prende, que te aprisiona de uma forma a te sugar, a pegar os seus dons e usar os seus dons para os seus próprios interesses e não deixar você desfrutar de um verdadeiro horizonte chamado propósito. Muitos de nós estamos assim até mesmo com relação ao pecado, que é algo que nos aprisiona. E olha que interessante, na série, o Silverman, ele tinha os seus benefícios a partir dessa relação, porque ele desfrutava do canto da Cat Hardy, ele fazia com que ele desfrutava da beleza dela, mas ele impunha sobre ela, ele manipulava, controlava, ele impunha o seu gosto sobre a Cat. Ele não deixava que ela fosse livre para decidir que roupa vestir, qual penteado usar, onde morar, quem namorar, com quem se casar. Então, são relacionamentos abusivos que querem governar a sua vida, que querem de alguma forma impor a vontade alheia sobre a sua e infligir dessa forma o seu direito de ser livre, o seu direito de ir e vir. Enfim, com o pecado é a mesma forma. Nós estamos aprisionados nas mãos de um dono, Satanás, que é o príncipe desse mundo, e ele nos deixa achar que estamos livres cantando, ele nos dá algum agrado, nos dá uma comidinha ali, nos dá um espaço ali para a gente poder circular, mas a gente não consegue ser quem nós fomos criados para ser. Isso é muito pesado e traz muitas aplicações, né? A gente pode olhar para o pecado dessa forma, a gente pode olhar para um pastor dessa forma, para uma figura paterna, enfim, ou até para o namorado, para o cônjuge, para um ente querido. São relacionamentos tóxicos, são dependência emocional, são relacionamentos onde você não é livre para tomar a sua decisão, outra pessoa tem que decidir por você. Eu chamo isso de relacionamentos de cativeiro. Nesses relacionamentos unilaterais, não se engane, mas a parte que é abusada não é vítima, porque de alguma forma há uma conivência nisso tudo. A pessoa se beneficia com essa relação de alguma forma. Em primeiro lugar, se você se encontra numa relação dessa, uma relação tóxica, abusiva, com alguém que tem manipulado as suas decisões de alguma forma, o primeiro passo é você reconhecer que você tem parte nisso, você tem a sua parcela de culpa e se perdoar e sair desse lugar, né? Não cortar de vez o vínculo com essa pessoa, mas reformular essa relação, reformar ela de uma forma que isso possa se tornar uma relação saudável, sabe? Em quarto e último lugar, vamos falar sobre a crise de masculinidade que o personagem principal, o protagonista Ben, o nosso Spider-Man Noir, ele viveu durante a série do início ao fim, em todos os episódios. É possível ver essa progressão dele lutando contra ele mesmo, uma crise de identidade, uma crise de masculinidade que é muito própria da nossa geração. Isso comunica, isso conversa com o espectador de uma forma muito profunda, de uma forma que tem realmente muitas lições a nos ensinar. É possível perceber durante os episódios que Ben, ele não queria ter os poderes que possui, porque é o que a frase mais famosa do Homem-Aranha, que todos nós conhecemos, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Na verdade, com a fase adulta, com a maturação, com a maturidade, vem grandes responsabilidades. Isso é fato para todos nós, principalmente homens. Nós temos esse encargo do sacerdócio e de olhar para isso com essa vontade de exercer maturidade, de exercer responsabilidade que temos, que carregamos sobre o nosso trabalho, sobre todas as áreas da nossa vida. Porém, é possível que a gente entre em crise em vários momentos da nossa vida com a criança interior, ou com esse adolescente que vive em nós, né? Por isso que é tão comum você ver as famosas piadas de quinta série, de quarta série entre os homens, porque, de fato, nós temos essa criança interior, esse adolescente interior, ou alguém com quem nós temos que lutar sempre. Porque a vontade é de, muitas vezes, chutar o balde, largar tudo. A vontade é, muitas vezes, de não fazer o que precisa ser feito e fazer aquilo que nós queremos. Só que o fato é que nós não sabemos querer. O ser humano, ele não sabe querer. É preciso que Deus nos oriente, por isso ele deixou a sua palavra, para nos orientar
a buscar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, o nosso personagem principal, o nosso protagonista, ele lida com essa crise de masculinidade porque em vários momentos ele não quer essa responsabilidade de ser o herói. Por isso que os amigos aparecem com uma função muito chave durante essa série, porque são eles que encorajam o Ben a voltar a esse lugar de lucidez, esse lugar de posicionamento para, de fato, assumir aquilo que ele deve assumir. Existem momentos em que nós vamos falhar, em que nós vamos ter erros, ter derrotas, mas olhar para essas derrotas e para esses momentos de fraqueza como aprendizado nos impulsiona para um lugar de maturidade, para um lugar de assumir, de bater no peito e de vencer o próximo gigante. Sempre tem um vilão maior, sempre tem aí um chefão mais difícil. Então, passar de fase é o que os games nos ensinam, nos leva a sairmos de cada batalha mais forte. Por isso que essa crise de masculinidade, ela vem de encontro a uma geração, especialmente aos millennials, que é uma geração que ouviu a vida inteira que homem precisa realmente assumir as coisas de casa, precisa ser forte o tempo todo, o homem não chora, as músicas falam sobre isso, os filmes falam sobre isso. E, em contrapartida, nós temos uma outra geração, que são as crianças de hoje em dia, que são os famosos homens beta, né? Então, nós temos os homens alfa e os homens beta meio que nos rodeando ali, nos forçando a escolher um lado. A verdade é que a masculinidade não tem a ver com essas nomenclaturas. Ela tem um princípio bíblico do sacerdócio. Nós podemos olhar na Bíblia sobre várias formas de exercer essa masculinidade em Cristo. Não tem a ver com estereótipos, com trejeitos, com uma roupa que se veste, ou o tipo de música que se escuta, ou uma cor preferida. A verdade é que a verdadeira masculinidade se encontra em Cristo, o homem perfeito, o filho do homem, aquele que tem muito a nos ensinar. Esses foram os 4 pontos mais importantes que eu pude destacar nessa série, que tem muito a conversar com a gente, a nos ensinar, a apontar um caminho, a ligar um alerta, talvez, e comunicar com a nossa geração. Por fim, eu quero recomendar que você assista, se você ainda não assistiu, Spider-Noir. Cara, tem uma cena incrível que lembra muito a cena da Gwen, quando ela tá pra cair ali do prédio. E, cara, essa cena tá muito boa, tem muitas cenas muito marcantes, diálogos bem construídos, o roteiro tá fenomenal, a atuação dos atores também está muito boa, vale muito a pena assistir. Eu dou nota 9 de 10, cara, e super recomendo que você assista. E se você abrir um pouco a sua mente para tentar enxergar essas reflexões que foram ponderadas aqui, será muito proveitoso para você também trazer para sua vida. Eu gosto muito de assistir as séries e aos filmes dessa forma, trazendo aplicações bíblicas, muitas vezes, para a minha vida. Muito obrigado pela sua atenção, você que ficou até aqui. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever. Não custa nada para você, mas para mim significa muito para que esse canal continue crescendo. Então, por favor, se inscreve, compartilha esse vídeo com os seus amigos, se você gostou. E te vejo no próximo vídeo. Valeu!